Um povo que precisava de arrependimento. E Cristo estava esperando por isso. Um povo que tolerava coisas intoleráveis. E isso é uma lição para nós nos dias de hoje. Mas também um povo que tinha coisas boas, coisas muito boas, e as recompensas com certeza viriam no futuro para os fiéis. Estou falando da igreja de Tiatira. Tiatira é uma cidade rica, era uma cidade que produzia aqueles tecidos de púrpura lindos, luxuosos, tanto é que em Atos dos Apóstolos, a primeira convertida da Europa, Lídia, vendedora de púrpura, era da cidade de Tiatira. Vamos à leitura então desta carta, que está em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18 até o final do capítulo 2, onde Cristo fala com esta igreja, endereçado ao anjo da igreja, e para dar as seguintes instruções. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais, que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. A aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta para mim é tão forte quanto a carta de Laodiceia, que é a última. É uma das maiores repreensões às igrejas. E quando Cristo endereçou essa carta e disse ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, haviam coisas urgentes para serem resolvidas. Mas vamos começar pelo começo. Sempre Cristo se autodescreve no início das cartas. E aqui ele autodescreveu-se falando dos seus olhos, que são como chamas de fogo, e seus pés como bronze reluzente. Imagens que batem certinho com as visões do Cristo glorificado. Tanto é que no início do livro de Apocalipse, João viu Cristo glorificado, ou seja, Cristo como ele é agora nos céus, coisa mais linda. E cada característica de Cristo nos passa uma mensagem. E a mensagem dos olhos que são como chamas de fogo, podemos logicamente deduzir, isso quer dizer que são olhos que enxergam tudo. Como Cristo mesmo falou, eu sondo os corações. O Salmo 139 nos ensina, e a Bíblia inteira, o Jeremias 17, sempre nos ensinando que Deus, ele olha para nós e faz como um scanner espiritual. Então Jesus escaneia as nossas vidas, que seus olhos são como chamas de fogo. Então, um scanner do nosso emocional, do nosso mental, do nosso espiritual. Deus conhece nossa estrutura, Deus conhece todas as coisas, e Deus estava escaneando a igreja de Tiatira. E aqui, seus pés como latão reluzente, como bronze reluzente, como está escrito aqui, em outras passagens bíblicas, em outras traduções também fala como latão reluzente. Aonde Cristo pisa é santo. Lembra quando Deus apareceu para Moisés? Tá misturando Deus com Cristo. Bom, quando falamos da Santíssima Trindade, as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são santos. Aonde estão os três? A reverência. E ali é terra santa. Então, aonde os pés de Cristo pisarem, tudo ao redor é terra santa, tudo se transforma. Aonde está a glória de Cristo, ninguém permanece igual, nada permanece igual. Então, o que ele queria dizer para Tiatira? No versículo 19, ele exalta as características boas de Tiatira. Ele fala, conheço o seu amor. Então, era uma igreja que amava o próximo, amava a Deus. A fé, igreja que tinha fé. Então, as orações, quando oravam, eles criam naquilo que pediam para Deus, criam no poder de Deus. E o seu serviço e a sua perseverança. Então imagina que coisa boa conviver com pessoas amorosas, pessoas de fé
que levantam os caídos na hora que precisa, e pessoas que servem e que são perseverantes. Tudo muito bom, e no final tem um detalhe bem lindo. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, Tiatira, nesse sentido, era o inverso de Éfeso. Lembram que Éfeso perdeu o primeiro amor? Ou seja, começou bem e foi esfriando? Tiatira era o contrário. Ela fazia mais coisas para Deus agora do que no começo. Então, essa parte agrada muito a Deus. Aquele cristão maduro, que trabalha, que produz mais para o reino de Deus, para a glória de Deus, que glorifica mais a Deus agora do que no princípio. E Tiatira era assim. Mas algumas pessoas dessa igreja precisavam urgentemente de arrependimento, urgentemente mudar de vida, senão seria a perdição eterna, e é a partir do verso 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Pode ser que essa Jezabel, na igreja de Tiatira, seria um grupo de pessoas, ou realmente uma mulher mesmo, uma pessoa mesmo. Mas por que Cristo a chamou de Jezabel? Quem é Jezabel? Jezabel, no Antigo Testamento, era uma rainha perversa, maligna. Uma rainha que veio de outro povo, casou, dos Moabitas, né? Casou com o rei Acabe nos tempos do profeta Elias. E Jezabel, ela tinha assim, ela era cruel com as crianças. Eu nem vou falar o que ela mandava fazer com as crianças, porque senão o YouTube me bloqueia. Ela era idólatra, adorava o deus Baal, e ela dizia que o deus Baal é quem mandava na chuva. Então, quando Elias orou para que não houvesse chuva, ela atribuía tudo isso a Baal e não a Deus mesmo. Ela era manipuladora, e eu faço assim com a mão porque eu sempre penso assim que no reino de Acabe era uma mera marionete nas mãos de Jezabel, porque o que Jezabel manipulava, Acabe fazia. Então, ela fazia do seu marido uma verdadeira marionete. Então, uma pessoa manipuladora, cruel, que praticava até mesmo sacrifícios humanos, levou Israel para adorar deuses falsos, perseguiu os profetas do Senhor. Jezabel perseguiu e mandou matar profetas, tanto é que Elias fugiu dela, de tão poderosa, de tanta influência que ela exercia. Cristo chamou esta mulher de Tiatira, Novo Testamento, de Jezabel, justamente porque é uma figura que nos traz a ideia da idolatria, da perversidade, da luxúria, da manipulação. Então, Jezabel, nessa igreja, levava os seus discípulos, e quando Cristo fala os filhos dela, significa os seus discípulos, não significa que são filhos literalmente, né? Então, Jezabel, na igreja de Tiatira, era uma mulher que, assim como a rainha do Antigo Testamento, também manipulava as pessoas e levava para a imoralidade. Essa imoralidade sexual que Cristo fala aqui, alguns teólogos, eu acho isso bem interessante, dizem que pode não ser literal, mas uma imoralidade no sentido de receber heresias, crer em heresias, idolatria, porque no Antigo Testamento inteiro, Deus comparava a infidelidade de Israel com a infidelidade conjugal. Vejam que interessante. Então, Cristo, ao dizer que era imoralidade, poderia estar também falando na questão espiritual, a imoralidade espiritual. Trair a Cristo como quem trai um marido. Também levava para a idolatria. Tipo, nada a ver acreditar em Cristo e acreditar em deuses falsos também. Então, essas duas coisas, imoralidade e idolatria da Jezabel, tinha no Antigo Testamento, esta mulher também tinha. E olha só que interessante. Cristo falou: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Senhor Jesus, isso me enche meu coração de temor. Deus, que é rico em misericórdia, que novas são a cada manhã suas misericórdias, Ele nos dá tempo para nos arrependermos dos nossos pecados. E isso enche meu coração de temor e me traz essa reflexão. Será que o dia de hoje não é um tempo que Deus está te dando e me dando para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados? Que talvez não sejam tão espalhafatosos como os pecados de Tiatira, mas sim, são pecados e precisam que demos aquela meia volta, que venhamos a abandonar e dar aquela meia volta, não cometer mais. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Até eu tenho um vídeo antigo em que eu comparo arrependimento com remorso, comparando o apóstolo Pedro com Judas.
Bem interessante. E eu não esgotei o assunto, eu tenho vontade de gravar de novo sobre esse assunto, porque aquele meu vídeo ficou meio raso, eu quero afundar mais na teologia. Glória a Deus por isso. Todos os humanos pecam. Se você é humano, você peca, a não ser que você seja um robô. Mas, queridos, aqui termina dizendo, para os fiéis, para os que não se contaminaram com essa Jezabel, que existe sim uma recompensa, não terão outra carga, mas estarão para sempre com o Senhor, autoridade sobre as nações, e fala que Cristo também regerá as nações com cetro de ferro no futuro. Queridos, o Apocalipse fala muito sobre nações, povos, línguas, fala que todas as línguas adorarão ao Senhor diante do seu trono, e isso é muito lindo, e dará também a estrela da manhã a eles. Queridos, nós teremos nos céus recompensas maravilhosas da obediência, da perseverança, da fé, de todas aquelas coisas boas que tia Tira tinha, aquele povo que não se contaminou. Então o que nos resta agora no século 21 é nós não nos contaminarmos com as Jezabéis do nosso tempo. Falsos profetas, idolatria, porque na idolatria, no lugar de Baal, pode estar seu ministério, sua conta bancária, seu carro, sua casa, seu ego, seja lá o que for. Nos livrar das Jezabéis de hoje em dia, que podem estar em qualquer lugar. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 29 anos de cristã pela graça de Deus, e eu já vi com os meus olhos falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos. Vamos ter cuidado, acautelai-vos dos cães, como diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.